Olá, hoje eu pensei em conversar com você sobre uma coisa que parece simples, uma bobagem, mas que leva muita gente a se decepcionar lá no fundo consigo mesma, a respeito de não poder ser alguém expert, não conseguir meditar ou entrar num estado de uma técnica de relaxamento. E isso, às vezes, as pessoas não têm até disposição, acha constrangedor admitir que está indo para um lugar, né, uma escola, ou fazer um curso de meditação. Às vezes gasta muito dinheiro para até faz uma viagem para poder aprender, treinar. Às vezes compra muitos livros, enfim, eu sei que tanto para treinar meditação propriamente dita, né, como aquela técnica oriental, ou que está muito na moda também aqui no Ocidente, outras técnicas meditativas que não têm que ser necessariamente ligadas a uma tradição religiosa oriental. E do ponto de vista de nós ocidentais, muitas vezes a dificuldade que as pessoas têm de parar para fazer uma oração, para rezar, para sossegar o coração, para se aliviar. E mais ainda, todo o restante das pessoas que não estão enquadradas nem nesse ponto aí de uma meditação, de uma tradição religiosa, nem oriental, nem ocidental, e que pode se beneficiar muito no dia a dia para conseguir relaxar, ficar tranquilo, dormir bem, fazer com que um incômodo, uma doença, um desequilíbrio possa evoluir, melhorar, que não precisa chamar isso de meditação, mas que técnicas, modos de fazer esse relaxamento. E muitas vezes essas pessoas, né, você talvez, sinta esse mal-estar que não tem nem como traduzir para outra pessoa. Por que que você não consegue? E geralmente a pessoa imagina que os outros conseguem, que todo mundo está ali numa sessão de relaxamento, às vezes depois da ginástica, ou às vezes vai para uma aula mesmo de yoga, e o esforço que muitas vezes a pessoa faz para convencer a si mesmo e aos outros de que está vivenciando aquilo, mas que lá no fundo você faz aquilo de uma maneira forçada. Então eu pensei de nós conversarmos sobre isso. Como é que podemos, né? Eu posso dar orientações, porque isso é a minha prática do dia a dia, não é? Aí, ao longo desses quase 40 anos, é algo muito interessante que eu aprendi, principalmente no modo de condução clínica da hipnose, né? Para fazer as pessoas melhorarem, atingirem aqueles resultados. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, ou dizendo de outro jeito, a primeira coisa que a gente tem que deixar de fazer é atrapalhar. Então, eu aprendi aqui, né, com o Dr. Lamartine Holanda, é sempre uma frase que se repete, que é nem ajude, nem atrapalhe, deixe as coisas acontecerem naturalmente. Quem faz hipnose conosco aqui escuta muito essa chamada, digamos, mas isso é uma coisa que ajuda a quebrar essa tensão, essa necessidade de ter que corresponder a um ideal imaginário que às vezes é até inexistente. Então, o Dr. Lamartine, ele sempre, quando ensina hipnose, né, nós que somos seus alunos, quem trabalha com hipnose no estilo dessa ciência moderna, e como ele também faz isso no dia a dia, inclui essa percepção, fazer o paciente se sentir à vontade, fazer a pessoa se sentir à vontade, paciente, aluno, você, qualquer pessoa, com essa ideia, a ideia de que se eu quero fazer com que os meus pensamentos se acalmem, fazer com que meu corpo relaxe, eu tenho que gerar o que eu tenho chamado, repetido bastante, gerar uma experiência de convencimento vivencial.
Como isso é uma coisa natural, a mente produz estados hipnóticos, meditativos espontaneamente. Quando a gente vai fazer intencionalmente, a gente está querendo fazer naquele momento para um determinado objetivo. E, claro, é extremamente importante a gente saber fazer, saber esse caminho para atingir, acessar essas capacidades, essas potencialidades. E é isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Como a gente pode colaborar da melhor forma para que esse estado possa vir e nós podermos fazer com que eles sejam meios, esse, esse caminho de acessar um tesouro, uma riqueza maravilhosa que existe dentro de nós. Então, nós podemos encontrar um caminho próprio. Na realidade, toda meditação, toda auto-hipnose, que se resume a você poder se comunicar com você mesmo profundamente, todas essas técnicas elas são dispensáveis, elas vão se tornar dispensáveis à medida que você vai evoluindo neste reconhecer qual é o seu caminho de purificação da sua mente, de tornar sua mente cristalina. E a hipnose, ela é o caminho mais fácil. É a maneira, é como se para a pessoa que está engateando ou para as pessoas que não é nem não se adequam, para as pessoas que aquilo não faz eco, não faz uma ressonância dentro dela, porque ela tem uma forma, um temperamento, uma maneira própria para realizar, para encontrar o seu caminho. Quando nós falamos de hipnose e auto-hipnose, nós estamos exatamente com essa ideia, a ideia de fazer a construção do seu caminho. E claro, na construção do caminho, na construção de uma casa, cada pessoa pode se inspirar na casa de alguém, olhando imagens numa revista de arquitetura, mas a casa da pessoa ela é única. Mesmo que você imagine que alguém fez uma casa igualzinha a de uma celebridade, a de uma pessoa que ela achou muito interessante, aquela casa da pessoa é única, é dela, porque vai conter a história dela. E nós podemos constatar isso no dia a dia, né? Muitas vezes a gente vai na casa de uma pessoa que mandou o arquiteto programar tudo e não botou a sua marca, a sua personalidade não está ali nos móveis, nas cores, nos objetos, na história que vai se desenvolvendo, vai se fixando naqueles objetos, naqueles ambientes. E nós dizemos assim, é uma casa sem personalidade. Já uma outra pessoa que vai construindo a sua casa, ou vai para uma casa já construída, mas vai construindo os seus espaços, vai dando essa marca, e isso já fica bem claro, bem marcado, que a gente sente que é uma extensão, é uma expressão da pessoa. Então, nós podemos desenvolver nosso caminho próprio de entrar, de acessar essa casa interior que é a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo e a tela mental, que é a nossa consciência, pode ser extremamente rica e uma oportunidade de crescimento psicossomático, de evolução de como o corpo funciona bem, como a mente pode funcionar bem e como o espírito pode estar tranquilo, livre, em plenitude, ao invés de estar como o que sequestrado dentro de um quarto, de um aposento nessa casa. E a casa está ali toda, digamos, bagunçada pelos fatores da mente. Acho que dá para entender essa analogia. A mente como uma casa, Jung chamou a atenção para a ideia de que
nós temos um inconsciente, né? Freud já havia falado do inconsciente, e o modelo da mente, que era comum no começo do século passado, era que existia a mente como uma casa de 2 andares. A consciência, eu estou aqui, percebo o ambiente, e o outro andar, como se fosse um subterrâneo, que era o inconsciente. E Jung teve um sonho. Quem leu a obra, alguns livros de Jung, principalmente quem leu a autobiografia, que não é exatamente uma autobiografia, porque foi uma discípula dele que fez a transcrição daquelas conversas e tudo mais. Então, neste livro, Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung fala desse sonho. Um sonho de uma casa com 3 andares. E aí sim, isso foi uma imagem inspiradora para ele falar que nós temos um chão da mente mais profundo, que ele chamou de inconsciente coletivo. Então, nossa mente tem o andar, o primeiro andar, digamos assim, que é a nossa consciência, tem o inconsciente pessoal das nossas experiências esquecidas, nossas lembranças que existem dentro da nossa mente e outros aspectos, e tem o andar de baixo mais profundo, que é o inconsciente. Aliás, que é o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e o andar de cima, a nossa consciência. Por que eu estou chamando a atenção disso? É porque essa imagem que eu estou usando de casa, de uma construção, de andares, de níveis, é uma imagem arquetípica. O que quer dizer arquetípica? É aquela coisa que já vem de nascença, faz parte lá do fundo do nosso inconsciente profundo. Então, quando eu uso uma imagem do tipo uma casa, quando eu uso a imagem de um mar, a profundidade do mar, a floresta, uma floresta densa, que nós podemos penetrar, fazer uma trilha por essa floresta, essas são imagens que podem ajudar, que podem facilitar as pessoas poderem deixar sua mente livre e aquela imagem vir facilmente. Mas isso não quer dizer que seja uma coisa tão simples e fácil para a maioria das pessoas. Por isto, num primeiro momento, para que a gente possa ir se acostumando, tirando os atrapalhos, desobstruindo, limpando, fazendo a mente ficar cristalina, é importante a gente assumir uma atitude que é esta que eu vou conversar com você neste vídeo, que é a atitude que nós estamos chamando nem ajude, nem atrapalhe, deixe as coisas fluírem e acontecerem naturalmente, que é esse princípio que o Dr. Lamartine sempre ensina nos seus cursos e que faz parte dessa compreensão moderna da hipnose. Aqui na clínica, entre os seus colaboradores, os seus estagiários, a gente usa muito essa expressão. Faz parte do nosso jargão comum isso. Nem ajuda, nem atrapalha, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Isto, essa disposição vai facilitar bastante a condição de poder aprofundar, de entrar, de perceber, de educar de uma maneira simples, tranquila, qual é a melhor atitude para a gente desenvolver essa capacidade de auto-hipnose e meditação. Por quê? Por que a gente diz deite-se ou sente-se, feche os olhos e vá deixando as coisas fluírem naturalmente, nem ajude, nem atrapalhe. Porque quando a gente começa esse exercício, quando a gente começa a desenvolver essa atitude, isto faz com que se mobilizem processos naturais que existem subjacentemente. É como se a gente, usando uma imagem de uma água, a água do mar, a água cristalina, quando você entra, quando você faz esse movimento de entrar na água, né? Quando a gente é criança que vai para a praia, a gente está fazendo com que um conjunto de sensações possam chegar à nossa consciência. Por exemplo, pisar
na água do mar faz com que a gente tenha aquela sensação de frescor. Quem conhece Recife já sabe que o mar de Recife é morno, mas em outras experiências que a pessoa pode ter de outras praias, aquilo ali pode ser uma água gelada, uma água fria. O que importa é que isso possa fazer eco, fazer essa ressonância interna, interior, e que aquilo associe para a pessoa experiências positivas, agradáveis e que sejam fáceis de vir à consciência. Então, o primeiro princípio é que se a gente quiser forçar alguma coisa, se a gente quiser que aquilo aconteça, a mente ela é fugidia, ela é escorregadia. Então, o primeiro momento a gente tem que parar para poder essa coisa acontecer naturalmente. É um princípio básico. Não ajude, não atrapalhe, deixe as coisas acontecerem naturalmente. Isso fica mais fácil de acontecer se a gente tiver essa disposição de esperar. Então, quando a gente diz para um paciente fechar os olhos, deixar as coisas acontecerem naturalmente, é como um embalo que a gente vai dando sutilmente, como quem está balançando um bebezinho numa cadeira de balanço, sem forçar nada, sem nenhuma pressa. Então, essa condição é uma condição favorável a que daqui a pouco, uns mais rapidamente, outros mais lentamente, possam, se possa fazer essa experiência de convencimento vivencial, que é começar a perceber que alguma coisa está acontecendo. E esse acontecer, essa coisa acontecendo, ela pode ser das mais variadas formas. Ela pode assumir as mais variadas facetas. Que significa o quê? Para uma pessoa, pode ser uma sensação corporal. O corpo está ficando mais pesado, por exemplo. Para outra pessoa, pode ser o corpo se apresentar, a pessoa sentir o corpo mais leve. Para outra pessoa pode ser os olhos pesarem mais, a respiração fica mais profunda e pausada. A gente inspira profundamente, a gente solta lentamente. Tudo de uma maneira neutra, que gere uma sensação de tranquilidade, de relaxamento, sem necessariamente associar alguma expectativa que pode evocar na pessoa um sentimento de insegurança. Imagine que a gente vai hipnotizar alguém, mas aquela pessoa, a gente não sabe, algum conflito que existe lá no inconsciente dela, associa que uma determinada palavra pode estar sendo um sinal, uma sinalização de que está iminente, né, que pode acontecer alguma coisa ruim para ela, tem um significado ruim. Então, quanto mais a gente for específico numa palavra, numa imagem, e principalmente se for uma imagem que pode estar associada na cabeça da pessoa a um medo, ao invés de a gente tranquilizar, a gente vai fazer com que a pessoa esteja tensa, na defensiva. Por exemplo, se eu digo assim, o seu estado de tranquilidade, de relaxamento, faz com que seus músculos relaxem e digamos que a pessoa sinta que esse relaxamento dos músculos possa vir a ser na cabeça dela uma fraqueza, uma sensação de impotência. Aquilo ali pode associar uma coisa negativa e a pessoa pode sentir o coração bater depressa porque aquilo passou a ser uma ameaça. Mas se eu consigo, por exemplo, se eu sei, como clinicamente eu conheço a pessoa, sei que ela tem essas inseguranças de associar uma palavra com um sentimento negativo, eu posso não usar aquela palavra e eu posso usar uma imagem que vai ser favorável àquela pessoa. Digamos que a ideia de relaxamento é como se fosse a pessoa ficar com uma fragilidade, com uma coisa de moleza, e eu posso dizer, imagine que esse estado
Esse relaxamento é como se a gente pegasse uma barra de ferro, por exemplo, e esquentando aquele metal, ele amolecesse, mas sem perder nenhuma característica de dureza, de força que é intrínseca ao ferro. Então, eu já consigo fazer esse preconceito, essa insegurança, essa associação negativa se tornar neutra, se tornar algo que não vai evocar conflitos, sensações de impotência, de insegurança, de medo, associadas às vezes a uma expressão, né, uma imagem, uma palavra que vai fazer a pessoa se sentir resistente. Muitas vezes acontece das pessoas terem resistência a muitas coisas na vida, mas a gente está falando especificamente sobre esse desenvolver uma atitude adequada a se auto-hipnotizar, a meditar, porque no meio do caminho, uma determinada técnica bem estabelecida, bem rígida nesse sentido de ter uma série de passos que a pessoa tem que cumprir, uma série de critérios, de parâmetros que a pessoa tem que cumprir rigidamente, aquilo afasta, torna uma coisa chata, né? Faz com que a pessoa se sinta incomodada, principalmente porque aquilo não funcionando num determinado momento para a pessoa vai gerar aquela sensação de incapacidade na pessoa, quando na realidade a incapacidade não é sua, se você não consegue desenvolver aquele estado através daquela técnica. Se você já treinou uma série de técnicas que existem aí disponíveis e aquilo não funcionou com você, não quer dizer que a falha é sua. Quer dizer que não combinou, não encaixou a sua forma, o seu jeito, a sua experiência, suas facilidades, suas tendências de resposta com aquele modo de indução. E é por isso que é muito importante a gente ter essa orientação científica, ampla, neutra, porque isso já faz com que uma série de objeções internas possam ser superadas, porque a pessoa vai para o campo da neutralidade. Não é uma neutralidade de um medo, de uma fuga, de enfrentamento. Não é nesse sentido. É deixar a mente cristalina, deixar a mente calma. É como você tem uma água lameada, porque tem muitas partículas suspensas ali, e que você quer agarrar alguma coisa, pegar, ou se você quisesse pegar cada grãozinho de areia que tivesse ali para poder fazer a água ficar cristalina, isso, cada vez que você fosse pegar um, você lamearia cada vez mais a água, né? A água se tornaria cada vez mais turva. E o que a gente tem que fazer é deixar aquilo sedimentar, deixar aquilo sossegar, e aí sim a areia vai sedimentar e a água vai ficar cristalina. Então, nesse primeiro momento, é importante a gente entender. Primeiro, não se culpar, não se sentir incapaz, não achar que é menos inteligente porque não conseguiu. Ao contrário, é entender que no máximo significou, aquela situação significou apenas que não combinou o jeito da indução, a técnica com o seu jeito. E que você vai descobrir o seu jeito através de experimentar, de observar várias técnicas. E aqui a técnica de não ter técnica, como a gente diz a respeito desse modo do Dr. Lamartine Holanda ensinar e aplicar e que nós aprendemos, essa técnica de não ter técnica é respeitar as características naturais de cada um. E para isso, se permitir, essa permissão natural de gerar essa condição melhor, o primeiro, se a gente pudesse dizer assim, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é nem ajude, nem atrapalhe, deixe as coisas acontecerem naturalmente. Na sequência, a gente vai desenvolvendo outras dicas, outras orientações, mas eu acho que esse ponto, se você conseguir treinar essa atitude, simplesmente parar, deixar os olhos fechados, porque facilita para não ter fontes de distrações, e
sentir a respiração, naturalmente ela vai se acalmando, vai ficando mais profunda, mais relaxado, o corpo vai ficando, tanto mais você não ficar forçando nenhum resultado imediato. Ao contrário, parar, deixar as coisas acontecerem naturalmente, nem ajudar, nem atrapalhar, e aí então, em algum momento, vai começar a perceber alguma coisa acontecer no seu organismo, na sua mente, e isso já vai ser o primeiro ponto de partida. O que acontecer, o pé ficou mais com a sensação de que cresceu o pé porque tem mais sangue circulando, o formigamento nas mãos, a respiração fica mais profunda, aquela sensação de eventualmente de uma sonolência. E eu não estou dizendo todas as características, não, estou só dizendo algumas dicas até para não influenciar você já ficar com a expectativa de que tem que aparecer alguma coisa. Não. Esse primeiro momento de deixar a mente, ela por ela mesma, se acalmar. Eu espero que isso possa ter ajudado, né, possa lhe ajudar a desenvolver essa habilidade, tomar posse dessa riqueza interior, que é exatamente a gente ter esse mar profundo, essa casa rica que é a nossa mente, que a gente possa arrumá-la e tudo ficar mais cristalino. Nós vamos seguir com outras dicas, com outros temas nos próximos vídeos.